Então, boa noite a todos. É com muita alegria, né, que estamos aqui novamente reunidos, já retomando as nossas palestras semanais, palestras públicas de reflexão, de aprendizado a respeito do Consolador prometido, a respeito da nossa maravilhosa doutrina que nos ilumina a vida e nos faz enxergar tudo de uma forma diferente, com lógica, onde a misericórdia divina se faz justa. Então, estamos hoje aqui reunidos para a nossa palestra, onde nós abordaremos o aprendizado, as lições que a humanidade, de uma forma geral, está adquirindo, extraindo desse momento de pandemia. Antes da gente iniciar a nossa reflexão propriamente dita, a gente precisa analisar um pequeno contexto. Primeira coisa, será que o coronavírus, a doença SARS-CoV-2, que é o nome oficial dela, será que ela é algo que saiu do controle de Deus? Será que essa doença foi algo assim que Deus não esperava? Eita, meu Deus não, que Deus é Ele. Eita, a Terra está com um vírus e agora eu perdi o controle aqui. Será que foi isso? Quando Jesus nos diz no Evangelho que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus permita, e que até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão contados, será que o que é que Jesus quis nos dizer sobre isso? Que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Atributos da divindade, né? Questão 13 do Livro dos Espíritos. Então, quer dizer que o coronavírus está nos planos da divindade. Até esse momento, se um ateu estiver assistindo a palestra aqui pela internet, ou se ele estivesse aqui, já estaria dando gargalhadas. Olha só, o Deus que eles acreditam causa uma doença que mata a população. Mas o Espiritismo nos traz um novo olhar sobre a vida. O Espiritismo nos traz uma nova interpretação da lei divina, uma nova interpretação do Evangelho, e com o princípio da reencarnação, tudo faz sentido, tudo se encaixa. Porque nós estudamos a reencarnação profundamente, nós tentamos entender o que é esse mecanismo, essa lei divina que está presente em todo o universo. Quem não conhece a reencarnação, torce o nariz para ela, achando que a gente vai reencarnar num cachorro, que a gente foi na outra vida um leão. Metempsicose, como já foi muito falado, é algo que a gente entende de outra forma. Não é possível o espírito regredir, né? Está também no Livro dos Espíritos essa lição. Então, se nada fugiu do controle divino, se tudo passa pela permissão de Deus, por que Ele permitiu que esse vírus se espalhasse pelo mundo? É a grande reflexão que a gente faz nessa palestra de hoje. Por que Deus permitiu que o coronavírus se espalhasse por todo o planeta? Pra gente, será que é pra refletir e saber que ninguém é mais que Deus? Um dos objetivos é esse. E eu trago aqui a questão 737 do Livro dos Espíritos, onde os imortais vão responder isso a Kardec. Kardec pergunta na questão 737: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Vamos lá. Primeiro, a gente sabe que Kardec estava redigindo as questões, ainda construindo o espiritismo, e a gente sabe que Deus não castiga, né? Não há castigo, não há recompensa, há consequência dos nossos atos, né? E Kardec usa o termo castigo aqui na pergunta, mas a gente sabe que não é bem assim, o termo não se aplica no seu sentido bruto da palavra. Mas Kardec pergunta: por que Deus castiga, com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E quando Kardec cita flagelos, ele está falando de tsunamis, de terremotos, de pandemias, de vírus, né? Flagelos é todo esse conjunto de acontecimentos que causam desencarnações coletivas. E a resposta dos espíritos é, como sempre, simples, objetiva, sensacional. A resposta simplesmente para fazê-la avançar mais depressa. E eles continuam:
Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciares os resultados. Só julgai essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que se necessitaria de muitos séculos. Olha só essa resposta. Então Kardec aqui pergunta, por que acontece pandemias, tsunamis, terremotos, por que tanta gente morre ao mesmo tempo? E os espíritos respondem, em resumo, para que vocês aprendam mais depressa, para que vocês adquiram conhecimentos e experiências que levariam séculos, vocês adquirem em pouco tempo. Em resumo é isso. E eles ainda dizem, vocês só observam as consequências, né? Eles dizem aqui na resposta, vocês só observam a cidade que foi destruída pelo terremoto, vocês só observam a cidade que foi inundada pelo tsunami, vocês só observam o número de mortos pela pandemia. Ou seja, os espíritos estão aqui puxando nossa orelha dizendo, vocês só analisam os resultados, vocês não analisam o andamento da coisa. Que experiências essa pandemia está nos trazendo? Mas Rodrigo, e as pessoas boas que estão morrendo do vírus? É uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo já se fez nessa pandemia, né? Mas espera aí, tem tanta gente ruim aí, bandidos, assassinos, estupradores, que ainda estão vivos, saudáveis, e tinha ali seu José, que era um homem bom, que distribuía cestas básicas, que era palestrante espírita e morreu do vírus. Por quê? É uma pergunta que a gente também se faz. E os espíritos respondem essa questão, essa indagação, na pergunta seguinte de Kardec, na 738, quando Kardec, e essa questão aqui merece uma análise bem profunda nossa. Para quando alguém vir nos perguntar, mas Rodrigo, mas Evaldo, mas Carol, por que tem tanta gente boa morrendo? Você disse que é Deus que permite a pandemia, mas por que os bons estão morrendo? Então a resposta está aqui. Kardec pergunta, nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos. Isso é justo? Gente, olha as perguntas que esse homem fez há 160 anos atrás. Está cada vez mais atual o Livro dos Espíritos. Nunca esteve tão atual. E a resposta dos Espíritos, vamos analisar. Durante a vida, o homem relaciona tudo ao seu corpo. Mas, após a morte, pensa de outra maneira. Olha só. Como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias, nada são. Apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo, eis o mundo real. São eles os filhos de Deus e o objeto de sua solicitude. Os corpos não são mais do que disfarces sobre os quais aparecem no mundo. Parece uma poesia, não é uma resposta dessa? Nas grandes, e preste atenção nesse trechinho final da resposta. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, eles são como um exército que, durante a guerra, vê os seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general tem mais cuidado com os soldados do que com as vestes. É de arrepiar, não é uma resposta dessa? O que eles estão dizendo aqui? Sim, os bons morrem com os maus, mas isso é irrelevante. O que vale é a verdadeira vida. Aqui é uma passagem muito rápida. Um século da vossa contagem é um relâmpago na eternidade. Mas Kardec não ficou satisfeito. Ele nunca ficava. E ele continua na 738b. Mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas? E a resposta: se considerássemos a vida no que ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão, noutra existência, uma larga compensação
para os seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem lamentar. Gente, hoje, num dia normal da humanidade, em torno de 150 mil pessoas desencarnam num dia. Sabe quantas pessoas estão desencarnando por dia durante a pandemia? Em média, 150 mil. Não mudou nada, né? Não mudou nada. Só mudou o jeito de morrer. Então, a gente estuda no Espiritismo que todos nós temos um planejamento reencarnatório. Nós já encarnamos, já viemos sabendo quanto tempo de vida nós vamos ter, quando é que o nosso estoque de fluido vital vai se acabar, né? A gente já vem com, como a gente costuma dizer, as páginas os capítulos em branco, que a gente escreve as páginas, né? Esse é o planejamento reencarnatório. Então, muito simples, ao invés de morrer de um acidente de carro, a pessoa morreu de Covid. Deus, que é a suprema inteligência do universo, sabe muito bem mudar isso de lugar. Eu acho bonito quando o Haroldo Dutra diz nas palestras dele que as pessoas que morrem numa pandemia ou numa desencarnação coletiva, elas voltam na próxima existência com a vontade imensa de viver. Eu acho bonito quando ele diz isso. É uma espécie também de aprendizado para esses que estão desencarnando. Eles vão vir na próxima existência com um amor muito grande pela vida, com mais vontade de servir, de ajudar, de praticar o amor. É um exercício. Vocês estão entendendo esse raciocínio de Haroldo? Eu acho bem interessante. Então, não existe bons, não existe maus na hora de um flagelo, como Kardec chama. O que vale é a experiência, e a gente tem que desapegar da vida corporal, desse corpo que um dia estará, como Kardec diz no Livro dos Espíritos, sendo roído pelos vermes. Mas o coronavírus, pessoal, é uma novidade para a nossa geração, né? As pandemias sempre ocorreram. E eu vou contar uma coisa a vocês, elas eram bem mais cruéis. Era da cólera? Cólera, né? Varíola, a peste negra. Esses dias eu assisti um documentário no YouTube sobre o que foi a peste negra. Por causa de uma pulga. Matou metade do mundo. A gripe espanhola de 100 anos atrás, 1918, que matou 50 milhões de pessoas, se eu não me engano. Até agora morreram quantas pessoas do Covid? 3 milhões, né? 2 milhões e pouco, alguma coisa assim. Se a gente for comparar, a gente tá com um café pequeno, como se diz. Hoje tem bem mais gente do que há 100 anos. E hoje a população é bem maior. Bem maior. Justamente, a gente avançou em medicina, a gente avançou em vigilância sanitária. Na Idade Média, quando aconteceu a peste negra, as pessoas pegavam os dejetos, jogavam na rua, os outros passavam pisando, os cavalos faziam as fezes no meio da rua, as pessoas pisavam, e era lama. A Idade Média era uma coisa tenebrosa, a questão da saúde, né? O costume. Então veio uma pandemia para ensinar a população dos encarnados que a higiene é a base da saúde. E a pandemia do coronavírus também nos traz lições, é o objeto da nossa palestra que a gente vai refletir já. Mas vamos agora analisar o porquê que essa pandemia está acontecendo agora. Em 2020, hoje, nesse ano, que era nós estamos vivendo? A era do materialismo ou já temos um mundo espiritualizado? Quem é o Deus hoje do mundo? O dinheiro. Esse é um dos motivos, se a gente for analisar, né? Para que nos tragam lições de desapego. A gente está em transição, né? Então o Deus do mundo hoje é o dinheiro. E se a gente for ver quais são as nossas prioridades, olha só o planeta que esse vírus se espalhou. É um planeta que gasta muito mais com armas e exércitos do que com comida para quem passa fome. O orçamento militar dos Estados Unidos é 300 vezes maior do que o do Brasil, se a gente for comparar. O que os Estados Unidos gastam em 2 dias com exército, com forças armadas, o Brasil gasta em 1 ano. Os Estados Unidos destinam, se eu não me engano, 2 trilhões de dólares por ano para forças armadas, para porta-aviões, para jatos de guerra. E tá lá tudo ocioso, por isso que eles ficam procurando uma guerra para fazer o uso do que eles investem tanto. Já imaginaram se esse dinheiro fosse todo investido em hospitais, em respiradores,
em UTIs, em escolas, em universidades, em conhecimento, em alimentos para as populações carentes do planeta? Será que daria para suprir? E sobraria. Mas as prioridades do nosso planeta, e não é só os Estados Unidos não, a China, a Rússia, a Europa, investem trilhões de dólares, de euros, de libras em armamentos. Nós somos um planeta onde mais de 100 mil abortos acontecem por dia. Imagina a psicosfera do nosso planeta. Um mundo onde a gente rejeita nossos irmãos só pela cor da pele. Um mundo onde a gente rejeita os nossos irmãos só porque eles não fazem uso de uma orientação sexual que você acha que é a correta. Esse é o planeta onde o vírus está crescendo. É um mundo onde vale muito mais ter do que ser. O que vale é você ter uma roupa de marca, é tirar uma selfie para o Instagram e as pessoas curtirem, é você estar numa balada lá, todo bebida na mão, as pessoas estarem lhe exaltando. O que vale é você ter um carro do ano na porta, é ter uma casona. E Amarildo, sábado a gente lá em Gargalheiras, qual foi a primeira pergunta que eu fiz quando você chegou? A gente tava lá na beira do açude, assamos espetinho no poiquinho, refrigerante, suco, a sombra, aquele vento maravilhoso do açude, nossos filhos lá brincando. Aí eu perguntei a você, o que é ser rico, Amarildo? Não foi a pergunta que eu fiz quando você chegou? E você respondeu, ser rico é isso aqui. Então a gente tem que rever os nossos valores. A gente ainda vive uma era muito grande do consumismo, né? A gente consome, compra coisas que não está precisando. Muitas mulheres têm diversos pares de sapato, de sandálias no guarda-roupa, mas sempre quer comprar mais um. Diversos homens têm suas roupas, seus veículos bons andando, mas faz de tudo e vira uma obsessão trocar aquele veículo, eu quero um mais novo. Então esse consumismo, essa coisa toma o nosso tempo e nos faz parar no processo evolutivo. Por isso que acontece uma pandemia dessa de vez em quando, para a gente rever os nossos conceitos. A gente precisa hoje de progresso moral. O intelectual já está acontecendo. As pessoas que estão assistindo aqui a esse vídeo no YouTube, se uma pessoa lá na Tailândia quiser acessar o meu vídeo e assistir, ele ainda bota um tradutor instantâneo e assiste a minha palestra no tailandês. Isso é tecnologia. Antigamente, há 100 anos atrás, a gente tinha que mandar uma carta para um navio e esperar 2 meses ele atravessar o oceano para a pessoa do outro lado do oceano saber o que você queria falar com ela. Hoje nós temos aeronaves que dão uma volta no mundo em um dia. Se eu embarcar agora em Natal, quando for amanhã eu estou na Europa. Então nós temos já um desenvolvimento intelectual. Nós já mandamos homens para o espaço, nós já criamos máquinas, como o próprio respirador, que nos mantém ainda vivos, respirando numa UTI. Eu digo isso porque eu vi um na minha frente funcionando, é uma coisa interessantíssima, aquela máquina que respira por você. Nós já temos condições de bolar computadores que fazem bilhões de cálculos por segundo. Mas o que é que nos falta? Por que é que a gente ainda não tem contatos com as outras civilizações? Porque nós ainda não adquirimos uma condição moral suficiente para iniciar esse intercâmbio. E eu acho bonito quando, na Revista Espírita de 1858, no mês de abril, Kardec entrevista numa reunião mediúnica um espírito que já é da categoria dos bons, da segunda ordem, escala espírita, questão item 100, que mora no planeta Júpiter. E tem uma hora lá que Kardec pergunta, faça um comparativo entre nós e vocês. E o espírito responde, vocês estão para nós assim como os gorilas do seu planeta estão para vocês. É desanimador, né? Uma resposta dessa. Para a gente ver em que estágio evolutivo nós estamos.
E é por isso que os Espíritos dizem no Livro dos Espíritos que nós estamos muito mais perto do começo do que do fim. Nós ainda estamos engatinhando. Já temos uma condição intelectual de viver confortavelmente no planeta, mas ainda nos falta desenvolver a caridade, a indulgência para com as imperfeições alheias, e aí entra o preconceito, né? Se bem que o que você considera imperfeição não é objeto de briga, é um objeto de apenas reflexão individual. Mas perdão das ofensas, já imaginou se todo mundo perdoasse? Né? Perdão das ofensas, indulgência e benevolência para com todos. Quantas pessoas necessitam ser benevolentes, ser agradáveis, ser pessoas melhores? Quase todos nós necessitamos disso. Nós estamos vivendo uma agitação de valores éticos, né? Por que agora o racismo está tão em evidência, né? Por que agora a gente está analisando tão profundamente, principalmente pela mídia, coisas que há pouco tempo atrás a gente sequer dava importância, né? Porque nós estamos num mundo de regeneração, nós já estamos na transição de provas e expiações para regenerar. Isso aqui dá uma outra palestra, quem quiser se aprofundar, Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec divide os planetas em 5 categorias, todos os planetas do universo, em 5 categorias. Nós estamos ainda passando do segundo para o terceiro. Então há essa agitação de valores éticos. E a pandemia vem para botar tudo num liquidificador e começar a bater, com mais força ainda. Os gregos chamavam essas crises, né, na língua deles, de crisa. E eles diziam que antes de um grande salto tem que haver um problema. É bem interessante essa reflexão, que é basicamente o que os espíritos responderam a Kardec. Vocês precisam desses acontecimentos para avançar mais depressa. Então, antes de um grande salto, um problema. Nós vamos sair mais forte da pandemia. O mundo sairá melhor da pandemia. Nós sairemos mais respeito pelo próximo, as máscaras estão nos ensinando isso. Nós sairemos mais desapegados dos bens materiais, porque a gente viu que nós temos um corpo muito frágil, que um ser invisível pode dizimar milhões de vidas. Então são essas lições que intimamente estão sendo impregnadas em nossa alma com esse acontecimento. Agora eu pergunto, como estaria o mundo hoje se a humanidade tivesse aceitado e vivido o Evangelho desde o seu início? Como estaríamos se desde os primeiros séculos da era cristã tivéssemos nos reformado intimamente e nos livrado das imperfeições? Será que hoje estaremos vivendo uma pandemia? O que vocês acham? Provavelmente não, né? Se hoje nós já tivéssemos em um mundo regenerado, onde as pessoas praticassem a caridade tal qual Jesus a entendia, questão 625 do Livro dos Espíritos, que é justamente aquilo que eu citei agora há pouco, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, benevolência para com todos. Se nós já estivéssemos praticando isso, não haveria pandemia, nós não necessitaríamos desse exercício hoje, nós já teríamos aprendido, mas não. O que nós fizemos? Cruzadas, inquisição, perseguição religiosa, e até hoje isso acontece. Século XXI, favelas do Rio de Janeiro, os traficantes evangélicos, eu não entendo como é que você é um traficante e pode ser evangélico, mas enfim, mandam queimar os terreiros lá da Umbanda, mandam destruir as casas de candomblé, porque não concordam com aquilo. A intolerância religiosa hoje estão tocando fogo nas igrejas católicas, mundo afora, tem gente tocando fogo nas igrejas, então isso ainda acontece hoje. E agora entrando no livro A Gênese, capítulo 18, Kardec intitula esse capítulo de São Chegados os Tempos. Vamos ver aqui, nesses pequenos comentários do codificador, como ele já previa que tudo isso fosse acontecer. E olha que isso aqui foi antes da pandemia da gripe espanhola, né? Kardec lança A Gênese uns 40 anos antes da pandemia da gripe espanhola, e nós estamos vivendo essa. Então, já 2 pandemias depois que ele escreveu esse capítulo, né? Antes de adentrarmos aqui no que Kardec escreveu, quem é que dizia são chegados os tempos? Quem é que dizia? Quem é que disse várias vezes são chegados os tempos? Jesus.
Era ele que dizia, e Kardec intitula esse capítulo com essa fala do Cristo. São chegados os tempos, ele vai analisar o que Jesus quis dizer com isso. Então eu separei alguns trecinhos desse capítulo, que é muito extenso, para a gente refletir. E Kardec diz, são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Nós estamos vivendo um grande acontecimento? Estamos, né? É uma coisa que afetou o mundo inteiro. Não existe um país no mundo que pessoas não tenham sido infectadas e morrido da Covid-19. E Kardec, ao falar do progresso do globo e dos seus habitantes, diz, esses movimentos, olha só, isso aqui a gente tem que analisar devagar. Esses movimentos, subordinados quanto às particularidades, ao livre-arbítrio dos homens, olha só, são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque são sujeitos a leis. Olha só. Então quer dizer que as pandemias e outros flagelos são consequências das ações coletivas da humanidade. Não é o que Kardec está dizendo aqui? O vírus, ele foi, como Divaldo diz, muita gente não concorda com isso, mas eu concordo que esse vírus foi vitalizado pelos nossos pensamentos. Esse vírus, Divaldo disse isso numa palestra no Paraná, esse vírus ele foi vitalizado pela nossa psicosfera. A psicosfera de um mundo onde o comércio de armas e drogas ainda é o maior do que o de alimentos, onde 100 mil abortos acontecem por dia, onde assassinatos, guerras ainda acontecem, onde nós gastamos trilhões de dólares com militares. Então tudo isso vitalizou esse vírus. Então Kardec diz aqui que é uma consequência das nossas ações coletivas. E Kardec continua, isso aqui é muito importante. Por isso é que o movimento progressivo se efetua às vezes de modo parcial, isto é, limitado a uma raça, uma nação. De outras vezes, de modo geral. Então, esse movimento progressivo que nós estamos vivenciando agora é um movimento de modo geral, como Kardec diz aqui. Porque, como eu já disse aqui algumas vezes, está afetando todo o planeta. E Kardec diz aqui, no item 5, a humanidade tem realizado, até o presente, e isso no século XIX, viu? Incontestáveis progressos. Né? Kardec escreveu isso aqui antes do avião, antes do telefone, né? Ele já dizia em 1863, né? A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Beleza. Os homens, e não tinha nem a luz elétrica, viu? Quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, a codificação, ele ainda usava a lamparinazinha de querosene. Tanto que no filme, né, que tá na Netflix, a gente vê que estavam desenvolvendo a primeira lâmpada ainda, né? Mas ele já afirmava que já existia progresso, né? Diga aí se ele tivesse tido um notebook para escrever a codificação, né, com internet, Google. O que aquele homem sofreu para nos trazer essa preciosidade que é a codificação? Ele pagou com a vida, de tanto respirar a fumacinha do querosene, ele desenvolveu problema pulmonar. E hoje a gente, com a Kardecpedia aqui no celular, só ir lá no Google Play, Kardecpedia de graça, você tem toda a codificação de graça para você ler e dormir. Você dormindo, você está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, você antes de dormir, até almoçando, você está comendo, eu sei que não é indicado, mas às vezes você está comendo, você pode estar lendo. Tem os áudios, livros no YouTube, se você tiver preguiça de ler, bota para escutar a pessoa narrando o livro. E a gente, com todas essas facilidades de hoje em dia, a gente ainda fica procrastinando, empurrando com a barriga. Não, depois eu leio. Tá aí o resultado. A gente sempre deixa a verdadeira vida, o lado espiritual da nossa vida para depois, para viver o apego à matéria. E ele diz, os homens com a sua inteligência chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. E olha só o que ele diz aqui. O de fazer entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Bem-estar moral, bem interessante esse termo que Kardec usa aqui. Se a gente não estivesse vivendo uma pandemia, a gente estaria vivendo um bem-estar moral? Sim. E Kardec continua. Não poderiam consegui-lo nem com suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época,
suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave. Kardec diz aqui, coisas que antigamente serviam, hoje não servem mais. Ele diz isso no século XIX. Então, coisas do século XIX que serviam, a lamparinazinha de querosene para você ler um livro, serviu muito naquela época, hoje não serve mais, né? Nós temos a luz elétrica. Mas que, havendo lá tudo que comportava, seria hoje um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência do que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso, faz-se preciso destruir tudo que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. E Kardec diz mais na frente, no item 17, uma frase sensacional. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Isso aqui é muito forte. Essa frasezinha do item 17 é fortíssima. Vou repetir. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Nós já estamos vivendo a fraternidade como ordem social? Ainda não. Por isso que aparece um vírusinho de vez em quando. E na questão 740, já para a gente caminhar para as considerações finais, 740. Os flagelos, Kardec continua questionando os espíritos sobre os flagelos. Os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-o às voltas com as necessidades mais duras? E a resposta dos espíritos. Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência. Isso está acontecendo agora? De mostrar sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permite desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Resumiu a gente agora, né? Vou repetir essa resposta, é tão linda. Ó. Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência. Nós estamos exercitando a inteligência agora, a vacina, né? O mundo inteiro em busca, acreditando agora na ciência, estamos exercitando maneiras de vacinar toda uma população, maneiras de desenvolver remédios, né? De mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus. Quando teve aquela pseudo-quarentena brasileira no mês de março, abril, maio, que a gente ficou um pouquinho trancado em casa, teve muita gente que teve surto psicótico, depressão, crise de ansiedade. É porque faltou isso aqui, mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus. Resposta dos Espíritos em 1857. Ao mesmo tempo que lhe permite desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo. Gente, eu nunca tinha visto tanta solidariedade como agora. Não sei vocês, mas eu nunca tinha visto. Gente fazendo máscara de graça para doar. Teve até no começo da pandemia pessoas que faziam marmitas e iam para a beira das rodovias entregar aos caminhoneiros para eles continuar trabalhando, para não precisar se aglomerar em restaurante. As roupas que eles doaram para os hospitais, muita gente doou, né? Campanhas de cestas básicas, né? Nunca tinha visto tanta solidariedade. O que ele diz aqui? Desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo. Essa questão é sensacional. A 740 está nos descrevendo agora. O orgulhoso. E por que eles falam aqui de se não for dominado pelo egoísmo? Assim, eles terminam a resposta assim. Porque através desses exemplos também a gente está mostrando a quem é dominado pelo orgulho. Por exemplo, o orgulhoso vendo uma ação de solidariedade vai fazer ele refletir, né? E assim muita coisa está acontecendo. E para a gente finalizar, a gente tem que analisar também, isso aqui é uma análise minha, uma coisa que eu observei. Quando a pandemia começou, no começo agora de 2020, final de 2019, início de 2020, a gente estava com uma guerra iminente. Mas iminente mesmo. Só estava faltando a ordem desses homens que acham que são poderosos. Os Estados Unidos matou o general iraniano. Vocês lembram? Que o drone lá assassinou ele lá, que acabou aquilo ali, né? O Irã respondeu atacando as bases americanas. A China começou a movimentar os porta-aviões deles no Índico. A Rússia anunciou uma nova arma.
a arma mais poderosa do mundo, o míssil mais poderoso do mundo. A Rússia anunciou agora no final. A Coreia do Norte, ninguém ouve mais falar dos testes nucleares dele, distraiu a gente. Será que Deus mandou esse vírus também para evitar uma guerra? Olha só o amor dele pela gente. Se não tivesse tido o vírus e tivesse acontecendo a guerra, quantos milhões não já estariam mortos? Você está dizendo mesmo, acabou de mais essa guerra. Ninguém ouve mais falar em guerra, essas coisas. E o vírus caiu em cheio nos Estados Unidos e China, né? China foi onde surgiu, Estados Unidos, que são as duas maiores potências hoje do mundo, Estados Unidos e China, mas mudaram na hora o foco deles. O Irã também sofreu bastante, que era justamente os países que estavam ameaçando a guerra mundial. Que coisa, né? Que coincidência, né? Em 1918, estourou a pandemia da gripe espanhola. O que estava acontecendo em 1918? Uma guerra mundial. A Primeira Guerra Mundial. E também mudou o foco das nações, eles foram tentar salvar as vidas e a guerra até se arrefecer. Então Deus nos ama ou não? Ama, infinitamente. Então, quais lições, para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje? Quais lições a humanidade tirará dessa pandemia? Ao invés de a gente perguntar por que isso está acontecendo conosco, vamos perguntar que lições podemos tirar disso. Desacelerar a vida. A gente estava muito agitado. Tinha gente trabalhando manhã, tarde e noite, escravo do trabalho. Gente que não tinha tempo para estar com a família, convivência familiar. A gente foi forçado esse ano a estar com nossos parentes dentro de casa, suportando um ao outro, exercitando as nossas virtudes e tentando nos livrar das nossas imperfeições, porque não há maneira melhor de você aprender isso do que na convivência familiar. A nossa família é o nosso maior presente que Deus nos permite morarmos juntos, para a gente exercitar isso. Filhos mal educados entregues às escolas, as mães que não ligavam com a educação do filho e mandavam para a escola educar, esse ano sentiu na pele. Teve que ver quem era a criaturinha que estava mandando para a escola, né? Que o dinheiro não vale nada em momentos assim. O presidente do Santander, que é um dos maiores bancos do mundo, morreu de Covid. Estava lá com todo o aparato tecnológico que o ser humano consegue para salvar uma vida pregado nele, mas morreu. O que adiantava ele ter tanto dinheiro, bilhões de dólares na conta dele? Então a Covid tanto está matando bilionários como mendigos. Mais uma lição que ela nos traz: todos nós somos iguais. A gente vivia uma vida profissional sufocante. Tivemos que desacelerar. Por que eu estou falando em desacelerar? Porque Haroldo diz numa palestra dele, eu acho muito bonito, que Deus só age onde há serenidade. Eu acho muito bonito quando ele diz isso. Por que Deus só age onde há serenidade? Porque ele não erra. E se ele for agir onde há agitação, ele pode errar. E Deus, como não erra, só vai agir onde há calma, serenidade. Então a gente precisava desacelerar a vida para ele agir em nossos corações. Por isso que ele está nos fazendo a gente se exercitar nesses sentimentos. Desenvolver a caridade, a abnegação pessoal, a solidariedade. É o que o mundo mais necessita hoje, é o que Jesus mais nos pediu no Evangelho. Sirva o seu irmão. Você fazendo isso pelo seu irmão é a mesma coisa que está fazendo a mim. Jesus diz isso. Estamos exercitando a fraternidade, a solidariedade. Dentre muitos outros pontos também, estamos agora valorizando as artes, né? As lives, que salvou muita gente até do suicídio, eu acredito, no início da quarentena. Né? Os artistas que antes eram tão escanteados, coisas desnecessárias, agora tiveram a sua importância revelada, né? Porque hoje a gente é educado, nós somos educados para sermos produtivos. Você tem que produzir e alimentar esse sistema. Nós agora damos mais importância às artes, aos artistas. Eles foram muito importantes no período de quarentena. E a gente aprendeu também, estamos aprendendo que todos nós somos iguais, ricos, pobres, presidentes ou mendigos. Muitas lições esse vírus nos traz, ainda nos trará, ainda não estamos com a vacina, mas estamos bem próximos. Se Deus quiser, todos nós aqui estaremos tomando ela, muito em breve, melhores, mais fortalecidos, com mais aprendizados. O mundo nunca mais será o mesmo depois desse vírus.
Porque outra coisa também que os governos que só investem no Deus mercado, agora foram obrigados a investir nas pessoas, né? Esse auxílio emergencial, se a gente tivesse em condições normais, teria vindo? Teria não, esse dinheiro estaria todinho lá nas bolsas de valores, e na roubalheira. Eles foram obrigados, não só no Brasil, no mundo inteiro, eles foram obrigados a enviar os recursos para quem realmente precisa. E isso são lições que vai ficar para sempre. Então, meus irmãos, era isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser. Pode encerrar, cara.